Terminamos o ciclo de entrevistas aos candidatos à Câmara Municipal de Oliveira das Mães com Joaquim Jorge, candidato do PS e atual presidente da Câmara Municipal de Oliveira das Mães. Boa tarde, Joaquim Jorge. Começo por perguntar por uma crítica que tem sido feita pela oposição. A oposição tem constantemente dito que Joaquim Jorge é um one-man show dentro do município de Oliveira das Mães e que raramente se vê alguém da sua equipa de variação a falar. Revê-se neste título de one-man show a governar a Câmara Municipal de Oliveira das Mães. Boa tarde. Começo, em primeiro lugar, por agradecer esta entrevista e, naturalmente, por saudar todos os oliveirenses que nos acompanham através da Asmeinet. Saudações que estendo também, naturalmente, a todos os outros candidatos, seja, enfim, a que órgão for, às juntas de freguesia, à Câmara Municipal, à Assembleia Municipal, às Assembleias de Freguesia. É evidente que a oposição, aquilo que faz é tentar vender uma narrativa que lhe seja conveniente e que entendem que lhe traz vantagens. E, portanto, alguém que procura dizer que faz um trabalho em equipa e que faz um trabalho pelas pessoas, naturalmente quer vender uma imagem de que o Presidente da Câmara é um homem só. O Presidente da Câmara trabalhou durante estes 4 anos com a sua equipa e com uma equipa mais alargada ainda, que é a equipa dos funcionários da Câmara Municipal, e se quisermos ser ainda mais ambiciosos, trabalhou ainda com uma equipa muito mais vasta, que foi com todos os oliveirenses. Nós tivemos a oportunidade de, ao longo destes 4 anos, desenvolvermos um projeto, que é um projeto naturalmente dirigido aos oliveirenses, e é um projeto que foi desenvolvido com os oliveirenses. Nós hoje temos um novo tipo de munícipes. São munícipes que se querem fazer ouvir, que gostam de ter uma voz ativa nos processos. Portanto, há aqui uma mudança substancial do paradigma dos munícipes que tinham uma atitude mais passiva, se quisermos, e que se limitavam a participar nos atos eleitorais e depois, de certa forma, acabavam por se demitir de participar ativamente no período que decorria entre os atos eleitorais. Hoje não. Hoje temos cidadãos completamente diferentes, munícipes completamente diferentes, munícipes muito mais atentos à governação, e julgo que esses munícipes não se revêem de todo nesse tipo de insinuação, nesse tipo de provocação, porque esses munícipes tiveram oportunidade de contactar com toda a equipa, porque foi, enfim, nas diferentes competências de cada um dos vereadores, que foram dadas as respostas às necessidades que foram apresentadas por esses municípios. Portanto, isso não é mais do que um fait-divers, que não tem, enfim, qualquer valor, mas que é útil para quem quer vender uma narrativa que não tem nenhuma aderência com a realidade. Uhum. Durante os últimos 4 anos foram lançadas várias obras no seu mandato, foram inauguradas poucas. Sente-se um pouco defraudado nas expectativas de querer inaugurar obras durante os 4 anos e, por causa de uma pandemia, por exemplo, não conseguiu atingir alguns objetivos? E quando eu falo em obras, falo, por exemplo, se o Caracas, que era uma obra bandeira deste Executivo, se chegar ao final do mandato e sem a ter inaugurado. O Partido Socialista e o Executivo Socialista não quer inaugurar obras, quer desenvolver políticas públicas que promovam o desenvolvimento do território e que melhorem a qualidade de vida da população. E essas obras são obras que dão resposta a algumas destas dimensões. E, portanto, a nossa preocupação foi e será sempre a de procurarmos, o mais rapidamente que nos for possível, disponibilizar essas obras, essas condições de desenvolvimento e de melhoria da condição de vida da população, o mais rapidamente que nos for possível. E, portanto, não nos preocupa rigorosamente nada terem sido inauguradas muitas obras ou poucas obras. A nós, o que nos interessa verdadeiramente é que durante estes 4 anos foram lançadas um conjunto de obras em várias áreas, em vários domínios, que são extremamente importantes para a nossa cidade e para o nosso concelho e são, sobretudo, determinantes para o nosso futuro coletivo, para o futuro dos oliveirenses. Isso é que realmente nos anima, isso é que eu acho que é relevante, isso é que eu acho que é importante sublinhar. Mas gostava, por exemplo, de ter inaugurado Caracas até o final? Não era importante para mim ter inaugurado o Caracas, como não era importante para mim ter inaugurado nenhuma obra. Nós fizemos as coisas no tempo em que nos era possível fazê-las.
Nós tivemos, infelizmente, uma prova de fogo neste mandato. Ainda estamos aos poucos a sair dos escombros desta pandemia. Não esquecemos que tivemos quase 20 meses, ou cerca de 20 meses, completamente focados naquilo que era realmente importante, e aquilo que era realmente importante era a saúde dos oliveirenses, e portanto foi isso que nos preocupou durante todo este período, e mesmo assim julgo que nós conseguimos desplotar um conjunto de processos que são importantes, que são reconhecidos pela comunidade oliveirense e que serão inaugurados mais cedo ou mais tarde. Isso é que é muito importante, é que eles sejam inaugurados e que sejam obras que produzam as dinâmicas económicas e sociais que nós pretendemos para este território. Foi durante o seu mandato que se conheceram alguns dados, os dados dos censos com perda de habitantes, também o desemprego aumentou devido às circunstâncias que o mundo atravessou. Preocupa-lhe estes dados conhecidos? É claro que me preocupa qualquer autarca do país, preocupa o país, preocupa a Europa. Nós estamos com um problema de perda da população, que tem, enfim, razões que se prendem necessariamente com a natalidade, até com a alteração, se quiser, daquilo que é a nossa estrutura familiar, e é evidente que me preocupa-me que nós percamos população, mas obviamente que isso que é também um desafio que nós temos que procurar ultrapassar através de um conjunto de políticas públicas que promovam a atração e a fixação das pessoas, por um lado dos locais, e depois naturalmente criar condições para que quem se dirige para o Conselho pelos mais variados motivos opte por se fixar no Conselho. Em relação à taxa de desemprego, nós temos uma das taxas de desemprego, eu acho que isto é histórico, não é? Historicamente temos das mais baixas taxas de desemprego do distrito. Por isso é que isso se tornou depois relevante. Nós neste momento temos uma taxa de desemprego de 4,1%, que é bem abaixo daquilo que é a taxa de desemprego do país. E, portanto, digamos que a empregabilidade não é um problema do nosso Conselho. Nós, quando falamos com os nossos empresários, aquilo que ouvimos dos nossos empresários, e eu hoje tive a oportunidade de visitar importantes empresas do nosso Conselho, é precisamente o contrário. Há uma falta de recursos humanos, há uma falta de mão de obra que é muito importante para o nosso tecido produtivo. E, portanto, digamos que esta crise efetivamente criou alguns problemas, algumas empresas encerraram no nosso Conselho e em concelhos vizinhos, mas o Conselho tem capacidade para absorver esses empregados. Porquê? Porque tem uma realidade, enfim, multissetorial, onde temos vários tipos de empresas, de várias áreas de atividade, que têm neste momento problemas ao nível da mão de obra e que absorverão todos os recursos humanos que estiverem disponíveis. Concorda que há falta de mão de obra qualificada no Conselho? Concordo que o Conselho precisa de reforçar a qualificação do seu sistema produtivo. Isso passa obrigatoriamente pela modernização do nosso tecido económico, da nossa economia, passa pela transição energética para uma economia verde, passa por nós termos mais incorporação tecnológica e por incorporarmos mais conhecimento na cadeia de valor, e passa também por nós reforçarmos as ligações entre os centros de conhecimento e as empresas, intensificando muito aquilo que é a atividade colaborativa que deve existir entre estas duas realidades. E, portanto, é evidente que nós precisamos de quadros intermédios e quadros superiores, precisamos de mão de obra altamente qualificada no nosso Conselho, porque o nosso Conselho está, as nossas indústrias, as indústrias mais tradicionais, as indústrias transformadoras que nós temos no Conselho, estão confrontadas com um desafio permanente de inovação e, portanto, terão que adaptar-se constantemente àquilo que são as mutações que existem no mercado e, portanto, para isso precisam da mão de obra qualificada que opere com determinadas ferramentas, com determinadas tecnologias que, se não fazem ainda, vão passar a fazer muito brevemente parte do cotidiano das nossas empresas.
Deixe-me só falar, antes de avançar na conversa, sobre a sua candidatura. Há algum tempo que era um dado adquirido que a sua candidatura era inevitável. No entanto, o anúncio da sua candidatura tardou, na altura, a chegar. Em algum momento pensou em não se candidatar à Câmara? Não, eu tive sempre ao longo da minha vida uma premissa simples, básica, que é de respeitar a forma como as coisas se devem processar. E, evidentemente, que o meu nome foi discutido no local próprio, na Comissão Política e Conselhia do Partido Socialista. E foi discutido com toda a profundidade, com toda a seriedade e também com toda a serenidade. Felizmente, o Partido Socialista tem quadros de grande qualidade, pessoas com tanta ou mais capacidade do que eu para desempenhar este cargo. E, portanto, é evidente que nós temos que discutir se eu sou a melhor solução. O partido entendeu que sim e, portanto, avancei no momento em que devia avançar, com toda a serenidade, sem pressas, porque, evidentemente, o anúncio foi feito na altura que devia ser feito e, portanto, não vejo aí nenhum tipo de problema. Nós temos sempre questões que nos colocamos, nós temos interrogações que nos colocamos. Agora, é evidente que eu, ao longo de toda a minha vida, estou a falar da minha vida política, sempre estive disponível para servir Oliveira das Meias e para servir os oliveirenses e, portanto, esse apelo sendo-me feito, naturalmente, que eu estarei sempre disponível, e não estou a dizer que o farei apenas e só como Presidente da Câmara, estarei disponível para o fazer, seja em que fórum for e seja de que forma for. E o que é que se propõe a fazer, ou que tipo de trabalho que se propõe a fazer durante os próximos 4 anos, caso seja eleito? É a continuação de um trabalho feito... Exatamente aquilo que é dito no nosso slogan de campanha, continuar no caminho certo. Continuar no caminho certo de promover um conjunto de políticas públicas que sejam verdadeiramente reformadoras e transformadoras deste território. E é isso que nós estamos a fazê-lo num conjunto de domínios. É evidente que há muitos outros domínios que ainda não tiveram a atenção que merecem e a atenção que é necessária, mas naturalmente que se merecermos a confiança dos oliveirenses no próximo dia 26 de outubro, também esses domínios começarão a ser uma realidade no nosso concelho. Olhando para o panorama autárquico entre o PS e outros partidos, há aqui surpresas. Logo, a começar, o PS candidatar-se sozinho em São Martinho da Gandra. Apresenta-se em 11 das 13 freguesias, sendo em 10 das 12 freguesias no Concelho de Oliveira das Meias, sendo que apoia Pinheiro da Bem-Posta na União de Freguesias do Pinheiro da Bem-Posta e a lista independente de Cesar. Se a lista independente de Cesar não traz novidades, já a candidatura na União de Freguesias do Pinheiro da Bem-Posta já causa alguma surpresa. Esta decisão foi uma decisão política, não havia condições para o PS apresentar a candidatura nesta União de Freguesias. O que é que se passou? O Partido Socialista tem como preocupação encontrar sempre as melhores soluções para a governabilidade no nosso concelho. E nós queremos as soluções que permitam o melhor desenvolvimento possível para o nosso território. E entendemos, nestas eleições, apoiar 2 grupos de cidadãos e eleitores. Um deles a lista independente de Cesar e outro o grupo de cidadãos e eleitores da União de Freguesias do Pinheiro da Bem-Posta Palmares de Trabanca. Porquê? Porque percepcionamos nestas 2 candidaturas pessoas que correspondem àquilo que é o perfil que nós desejamos em termos de presidentes de junta e das equipas que os acompanham para promoverem o desenvolvimento do território. São projetos muito alinhados com aquilo que é a visão do Partido Socialista para o desenvolvimento do nosso território. No nosso entendimento, foram projetos que desenvolveram um excelente trabalho nestes 4 anos. Tivemos a oportunidade, como é normal, de acompanhar esse trabalho. É um trabalho que nós validamos e, portanto, sendo um trabalho que nós validamos, nós não temos nenhum problema, não hesitamos em, naturalmente, tendo esse trabalho, como eu disse, um reconhecimento naquilo que é, digamos, o perfil que o Partido Socialista entende como sendo o necessário, o desejável para promovermos o desenvolvimento das nossas freguesias, não temos nenhum problema em apoiar esses projetos
que são projetos, naturalmente, que correspondem àquilo que é a nossa visão sobre o trabalho que deve ser desenvolvido por um Presidente de Junta de Freguesia e, na nossa opinião, esse trabalho foi um trabalho muito positivo, quer na freguesia de Cesar, quer na União de Freguesias de Pinheiro da Imposta Palmas Trabanco. E essa decisão é tomada mesmo que haja algumas pessoas dentro do partido contra esse tipo de decisão? Claro, os partidos têm dinâmicas muito próprias, têm vida, são compostos por pessoas, diferentes personalidades que fazem diferentes interpretações sobre o contexto num dado momento. Aquilo que é importante é que estas características de pluralidade nos partidos, esta democracia que ao fim e ao cabo se vive dentro dos partidos, não permita que se extremem posições. É evidente que nós temos órgãos no nosso partido que têm a obrigação de tomar decisões em relação àquilo que é a estratégia política do partido para os diferentes atos eleitorais. E aquilo que nós devemos fazer é respeitar essa estratégia, porque naturalmente os partidos, quando decidem essa estratégia, considerando que essa estratégia é que melhor serve os interesses da população, foi isso que aconteceu no caso destas duas decisões, e é natural, isso acontece em todo o país, que haja uma ou outra pessoa que discorde e que entenda que quer em Cesar, quer na União de Freguesias de Pinheiro da Imposta Palmas Trabanca, o Partido Socialista devesse apresentar candidaturas. Não foi esse o entendimento da Comissão Política Conselhia do Partido Socialista e eu respeito essa decisão, apoio essa decisão e julgo que o futuro próximo nos vai demonstrar que tínhamos razão. Falo agora das zonas industriais. Aquilo que acontece nesta campanha eleitoral, há aqui, pelo menos, várias freguesias a reclamar essa zona industrial. Já se falou da zona industrial de Loureiro, em que o Joaquim Jorge, enquanto Presidente, diz que é uma prioridade investir na zona industrial de Loureiro. Depois há reclamação para que haja uma zona industrial em Costa Má São Roque e durante esta campanha falou-se uma zona industrial em Macieira de Sagres. Enquanto candidato e enquanto Presidente em funções, é demasiada zona industrial para o Conselho ou estas zonas industriais que são reclamadas são necessárias? Bem, nós devemos ter, em primeiro lugar, uma preocupação em ter uma boa cobertura do nosso território com as zonas industriais que forem necessárias para dar as respostas que o Conselho precisa no domínio do desenvolvimento económico. É evidente que nós temos neste momento uma boa solução a sul do Conselho, na área de acolhimento empresarial do Loureiro, que tem possibilidades de ser expandida, mas precisa, toda a gente reconhece isso, um acesso privilegiado, um acesso melhor, um acesso condigno, que neste momento não tem. Temos algumas zonas industriais que estão completamente consolidadas, não têm nenhuma possibilidade de expansão, como a zona industrial de Oliveira das Meias, Santiago Ribolo, que está completamente tomada. Temos zonas industriais no nordeste do nosso território, que ainda tem espaço territorial, tem margem, digamos assim. E que a atual autarquia está a trabalhar nela? Para se expandirem. Sim, nós lançamos um concurso para a sua requalificação integral, mas infelizmente o concurso ficou deserto. Aquilo que nós esperamos é ter condições para lançar de novo o procedimento e desta vez aparecer alguém interessado em executar a obra e, portanto, esta perspectiva de requalificarmos as zonas industriais existentes é absolutamente determinante. É preciso perceber que o Conselho é reconhecido por várias realidades, e todos sabemos quais são, o nosso movimento associativo, a nossa realidade desportiva, mas é evidente que nós percebemos que este Conselho é um Conselho com uma fortíssima vocação industrial. E, efetivamente, nós temos grandes empresários de grande competência, de grande capacidade, temos mão de obra qualificada, temos excelentes trabalhadores com know-how, com experiência, que trabalham há muitos anos no seu setor de atividade, mas temos zonas industriais que não são bons cartões de visita e são, digamos, zonas industriais que, ao fim e ao cabo, nos envergonham. Envergonham a nós, poder autárquico, envergonham também até os nossos empresários. E uma crítica que está implícita é que ainda não se recuperou algumas zonas industriais e já se está a pensar em mais. Nós somos sensíveis a todas as críticas. É evidente que não se consegue fazer tudo em 4 anos, mas pode-se fazer alguma coisa em 4 anos. Aquilo que nós fizemos em termos de requalificação do espaço industrial foi basicamente o seguinte: criamos condições para se intervir, isso está a acontecer neste momento,
na área de acolhimento empresarial do Loureiro. Trabalhamos já na sua expansão. Estamos a trabalhar na criação do acesso que é reclamado legitimamente pelos empresários e pelos trabalhadores da área de acolhimento empresarial Isso do vai Loureiro. acontecer se for eleito? Claro que vai acontecer. É evidente que vai acontecer se for eleito. É evidente que nós vamos concretizar estes projetos, porque eles são Eu estou a falar do acesso. Foi reclamado realmente pelos... Claro, é fundamental que ele se concretize no curto prazo. E quando falam no curto prazo, 2 anos? 2 anos, 3 anos, aquilo que resultar da disponibilidade que o mercado tenha para concretizar a obra. É evidente que nós percebemos que temos zonas industriais com muito más condições. A zona industrial de Oliveira das Meias Santiago Rebolo está a ser intervencionada neste momento, vai ter uma intervenção profunda, portanto vamos requalificar os pavimentos com investimento de perto de 350 mil euros, depois vamos proceder finalmente à reorganização do trânsito na zona industrial. Como sabemos, temos ali problemas complicados ao nível do estacionamento, vamos procurar também criar condições para que apareça naquela zona um parque de estacionamento. Estamos a trabalhar na criação de um parque de estacionamento que não fica muito longe, mas também, digamos, é um parque de estacionamento um pouco afastado do núcleo central das empresas, que é um parque de estacionamento que estamos a fazer junto do viaduto na Bento Landureza. É evidente que nós temos a zona industrial de Nogueira do Cravo Pindelo e a zona industrial do Nordeste, Cesar Carregosa Fajões. Para essas duas zonas industriais lançamos um procedimento que ficou deserto, mas nós vamos requalificar essas duas zonas industriais e, portanto, estava previsto fazê-lo neste mandato e, portanto, está a acontecer neste mandato e, portanto, as nossas zonas industriais ficarão com melhores condições, muito melhores condições, e há que pensar também nas zonas industriais que ainda não saíram do papel. E a zona industrial da Costa Má São Roque tem um plano de urbanização desde 2009 e, efetivamente, nunca saiu do papel. E o candidato do PS em São Roque garantiu que haveria zona industrial em São Roque. A zona industrial de Costa Má São Roque já esteve prevista no nosso plano plurianual de investimentos neste mandato. Não tivemos condições para avançar com essa zona industrial, porque realmente as intervenções que nós tínhamos previsto nas zonas industriais existentes eram intervenções de uma dimensão inferior àquela que acabou por acontecer ou que vai acontecer. Portanto, estamos a falar de investimentos profundos na requalificação. Resolvemos avançar para investimentos substanciais, quer em Nogueira do Cravo Pindelo, quer na zona industrial do Nordeste, e, portanto, não houve condições financeiras, nem houve tempo, se quiser, para que a zona industrial da Costa Má São Roque fosse uma realidade. Mas nós vamos avançar com uma primeira fase da zona industrial da Costa Má São Roque. Essa primeira fase, consolidando-se, avançamos para uma segunda fase e a zona industrial da Costa Má... Estamos a falar durante os próximos 4 anos? Seguramente. Tal como Macieira de Sarnes também? Macieira de Sarnes eu acho que é estratégico. Macieira de Sarnes é absolutamente estratégico. Repare que o município vizinho de São João da Madeira começa a ter dificuldade ao nível da disponibilização de espaço para a atividade industrial. E as empresas que neste momento se encontram em São João da Madeira, se tiverem necessidade de expandir, se tiverem necessidade até de diversificar a sua atividade ou complementar a sua atividade, vão procurar naturalmente respostas nas imediações ou o mais perto possível. E se nós tivermos em Macieira de Sarnes uma zona industrial que permita dar resposta a essas necessidades, é evidente que criamos condições para atrair e fixar empresas no nosso território, mas criamos condições também para desenvolver a freguesia de Macieira de Sarnes e, portanto, a aposta numa zona industrial na freguesia de Macieira de Sarnes é uma aposta que nós vamos fazer seguramente. E também estamos a falar durante os próximos 4 anos? Sim, estamos a falar durante os próximos 4 anos, mas não nos esqueçamos que estamos a falar de uma zona industrial onde basicamente aquilo que importa é trabalhar no sentido da alteração do uso do solo, porque os terrenos estão lá, os terrenos são de privados e, portanto, nós aquilo que vamos fazer é promover a alteração do uso do solo, porque aquilo que vai acontecer é que a Rua dos Ingleses será o eixo viário ao longo do qual se instalarão as empresas nessa zona industrial. Uma das críticas que também é feita pela oposição é que a autarquia não se candidatou a fundos de PRR, do Plano de Resolução e Resiliência, na habitação social e na zona industrial. Começamos pela zona industrial. Não houve esta captação de dinheiro por parte da autarquia neste PRR que existe? A oposição faz muitas críticas
uma boa parte delas sem qualquer veracidade. É evidente que o plano de recuperação e resiliência, que tem três dimensões fundamentais, estamos a falar de perto de 17 mil milhões de euros, onde a dimensão da resiliência vale cerca de 67% do plano, e depois temos a transição climática, que valerá 18%, e a transição energética 15%, tem depois um conjunto de componentes, 20 componentes. O plano de recuperação e resiliência vai funcionar até 2026. A Câmara Municipal de Oliveira das Meias não olha estritamente para o plano de recuperação e resiliência. Olha para os 16,7 mil milhões de euros desse plano, olha para os 30 mil milhões de euros do Norte 2030 e olha para os 11 mil milhões de euros que ainda estão por executar do Norte 2020. É totalmente falso, e a oposição recorrentemente lança esse tipo de soundbites, de que nós não aderimos às verbas que nos são disponibilizadas pelo Plano de Recuperação e Resiliência. Nós nunca perdemos um cêntimo de fundos comunitários. Nós, neste momento, temos 31 milhões de euros de candidaturas a fundos comunitários, com um esforço financeiro do orçamento municipal de 12,5 milhões de euros. No PRR. São 57 candidaturas que estão, neste momento, em curso. Portanto, nós nunca perdemos um cêntimo de fundos comunitários. E não vamos perder um cêntimo do Plano de Recuperação e Resiliência. Agora, é evidente que nós, naquilo que diz respeito à habitação, e podemos falar, depois, se quiser, profundamente sobre as políticas de habitação para o território, nós, neste momento, estamos a desenvolver a nossa Estratégia Local de Habitação. Em outubro, teremos a nossa Estratégia Local de Habitação definida, que permitirá que nós, através do primeiro direito, possamos candidatar-nos às verbas que permitam requalificar o nosso parque habitacional. Mas algum projeto? Sobretudo, está a ser desenvolvido precisamente neste momento e vamos muito a tempo, porque, como sabe, nós temos uma verba substancial de mais de 2 mil milhões de euros para a requalificação do parque habitacional nacional. E já agora pode dizer o que é que diz esse projeto? Vão captar investimento para o quê? Esse projeto não vai fazer isso. Esse projeto vai fazer o diagnóstico da nossa realidade em termos de quadro de necessidades. Vai dizer o número de fogos que nós precisamos ou o número de fogos que precisam de reabilitação no nosso concelho. E, em função disso, nós candidatamos ao primeiro direito e avançamos com a requalificação desses fogos. Muito bem. Já agora, em relação às zonas industriais, nós não perdemos um cêntimo, deixo aqui essa garantia claríssima aos oliveirenses. A oposição está completamente errada, não sabe o que diz. Não perdemos um cêntimo de candidaturas a zonas industriais. Uma das polémicas durante o último ano prende-se com o mercado municipal, pelo menos no provisório. Já vai haver a reformulação do mercado municipal e houve o anúncio do mercado provisório. O Sr. Presidente, numa assembleia, numa reunião, de Câmara, anunciou que este mercado provisório poderia arrancar em agosto, mas estamos em setembro, final de setembro, e tal não aconteceu. O que é que se passou? Bem, o que se passou vamos lá ver. Eu acho que nós nos concentramos quase sempre nas questões menores. Para mim, a questão mais importante é que, finalmente, 25 anos depois, vamos ter a oportunidade de requalificar um edifício que, na nossa opinião, não reúne as melhores condições, quer para os comerciantes, quer para os consumidores. Se o nosso mercado municipal não for refuncionalizado, se não for atualizado, o nosso mercado municipal tenderá a perder a importância que tem hoje. E, portanto, nós não temos dúvidas que hoje os mercados que hoje existem nas cidades têm mais do que funções comerciais. Têm funções sociais, relacionais importantes e têm funções culturais determinantes. E é isso que nós queremos fazer naquele equipamento. E é isso que vai acontecer naquele equipamento. Mas, nos entretanto, há aqui se era para ser em agosto e não foi em agosto e vai ser em outubro, bem, essa é uma questão que tem a ver com um hiato, com um atraso num processo que é tremendamente complexo e tem um conjunto de variáveis
que é preciso assegurar, por um lado, para instalar o mercado provisório e, por outro lado, para assegurar o arranque das obras no atual mercado. Aquilo que é importante para nós é que temos fundos comunitários que nos vão ajudar e depois temos um importante esforço do orçamento municipal para a requalificação daquele equipamento. Aquele equipamento vai resolver problemas históricos, problemas graves, que o acompanharam ao longo de toda a sua existência. A dificuldade nas cargas e descargas, a falta de condições de segurança, a falta de acessibilidades seguras no interior do equipamento, sanitários condignos, enfim, condições para os comerciantes e para os consumidores, estacionamento, todas essas respostas vão ser criadas para além da Praça da Restauração e das dinâmicas culturais, conforme eu disse, que vamos trazer para o mercado. E, portanto, o que menos me preocupa é a mudança não ter ocorrido em agosto e ocorrer eventualmente agora no princípio de outubro ou em meados de outubro. Ela vai acontecer, estamos a ultimar as condições no mercado provisório, foi necessário fazer um reforço da iluminação no local, está adjudicada a transferência dos equipamentos de frio, que são as duas últimas componentes que falta assegurar. E, portanto, a partir daí, desde que a EDP nos meta lá a energia definitiva o mais rapidamente que for possível, nós estamos em condições de, com os comerciantes, processarmos a mudança do atual mercado para o mercado provisório. E aquilo que eu espero é que os comerciantes e os consumidores tenham excelentes condições neste mercado provisório e que, quando o mercado atual estiver totalmente requalificado, as pessoas tenham ali um espaço privilegiado, tenham ali um espaço de grande qualidade, tenham ali um espaço que vai ajudar seguramente a criar dinâmicas importantes numa zona da cidade que todos nós convenhamos, bem delas precisa. E, portanto, é isso que eu espero que seja essa a função que o novo mercado municipal vá desempenhar. Presumo que rejeitará que esta decisão tenha sido estratégia autárquica. Qual decisão? A decisão do mercado não ser aberto ao público, ao mercado temporário. Quem quiser fazer o trabalho de avaliação, de perceber o momento em que foram encomendados os trabalhos que estão a ser desenvolvidos, percebe que não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o tempo que estas coisas demoram. Estas coisas é preciso assegurar um sem número de condições para que tudo funcione devidamente, para que as pessoas tenham as melhores condições possíveis. Eu gostaria muito que daqui por 2 anos, quando tivéssemos que dizer às pessoas que vão ter que sair do mercado provisório, elas dissessem, não quero sair, eu estou aqui tão bem, afinal isto funciona, afinal isto foi um sucesso. É evidente que não é isso que vai acontecer, nós queremos mesmo que as pessoas tenham a oportunidade daqui por 2 anos de irem para um equipamento com uma qualidade que é uma qualidade que seja reconhecida por todos, uma qualidade que transforme o nosso mercado municipal numa catedral de consumo e que transforme também o nosso mercado municipal num equipamento que ajuda a promover a cultura e ajuda a criar dinâmicas importantes no centro da nossa cidade e na nossa zona histórica. Ainda na requalificação do mercado municipal, o seu executivo sente de alguma forma que está sozinho nesta decisão de colocar o Centro Intermodal de Transportes naquele sítio? Eu, sinceramente, não percebo a confusão que se está a procurar. Eu tenho ouvido tantas coisas. Certo. Eu sei que vai responder que aquilo será um pick and go, mas a ideia é o trânsito pesado vai continuar a passar pelo centro da cidade. É essa a principal crítica que é feita. O que é trânsito pesado? Estamos a falar de transportes coletivos de passageiros. Os transportes coletivos de passageiros devem passar precisamente no centro da cidade, no sentido de mover as pessoas de utilizarem o transporte individual. Os transportes públicos em todas as cidades do mundo andam no centro das cidades. Eu nunca percebi muito bem o que é que significa isso de retirar os transportes pesados do centro da cidade. Nós estamos a falar de transportes públicos, não estamos a falar de nenhuma central de caminhonagem. Desejavelmente, a nossa central de caminhonagem não devia estar no local onde está. Hoje, o que é que se faz hoje nas cidades que estão muito mais avançadas que nós em termos de mobilidade urbana sustentável? Existem vários centros intermodais na periferia, transportes públicos que permitem que esses centros intermodais se relacionem com os centros das cidades, mas existe sempre um equipamento central, um centro intermodal central, que assegure as respostas de mobilidade que é necessário
assegurar nos centros da cidade. E, portanto, é apenas e só disso que nós estamos a falar. E, portanto, dizer que este pick and go vai contribuir para termos mais trânsito pesado no centro da nossa cidade, bom, nós não estamos a falar de um aumento do número de caminhões de lixo, não estamos a falar do aumento do número de caminhões de logística que abastecem. Bem, se calhar até vamos ter um aumento de trânsito pesado, pois se tivermos lá equipamentos de restauração, eles têm que ser abastecidos e serão abastecidos naturalmente por os caminhões dos fornecedores. Não, isso é uma falsa questão. Não vai haver um aumento do trânsito pesado. Tem sido dita tanta coisa. Por isso eu volto a perguntar se o seu executivo se sente sozinho nesta decisão, porque tudo o que é opinião pública e publicada vai contra esta decisão. Não percebo porque é que vai contra. Existe sim. É um esforço muito grande em desinformar. Tem sido ditas um conjunto de coisas, aliás, por alegados especialistas na matéria, mas eu desafio as pessoas a lerem o que é que dizem os verdadeiros especialistas na matéria. Olha, temos aqui um especialista muito perto de Aveiro, Pedro Ribeiro da Silva, que é responsável por muitos planos de mobilidade urbana sustentável do nosso país, por muitas revisões do PDM, por muitos planos de diretores municipais, e vejam o que é que ele diz sobre os centros curadores de transporte nos centros das cidades. E talvez assim nós possamos comentar este tipo de aspectos com mais informação, mais fundamentados. Devemos ter a preocupação de falar sobre assuntos, mas pelo menos estudar esses assuntos e perceber aquilo que se faz neste domínio. Porque é evidente que nós podemos dizer um conjunto de coisas se não tivermos, enfim, nenhuma responsabilidade com aquilo que nós dizemos. E, portanto, nós não nos sentimos minimamente isolados nesta decisão. O que nós temos a certeza absoluta é que não devemos ter os autocarros do Toás, por exemplo, a parar no meio da rua. Que não devemos ter as pessoas nos abrigos de passageiros na Praça José da Costa. Que não devemos ter um autocarro parado e, quando o autocarro está parado, o trânsito tem dificuldade em passar. Se nós conseguirmos fazer isso, com muito melhores condições de segurança e conforto para as pessoas, eu não percebo de que forma é que isso induz trânsito pesado no nosso centro urbano. Também não percebo enfim, por que motivo é que nós estaremos isolados neste processo quando toda a gente reconhece que necessitamos ter um parque de estacionamento no mercado, que precisamos ter outras formas de mobilidade no mercado, as bicicletas, os táxis, etc., e inclusive o transporte público. Bem, eu gostaria de perceber como é que nós fazemos chegar então o transporte público ao nosso mercado municipal, a não ser que as pessoas achem que o transporte público não é fundamental para trazer e levar consumidores deste equipamento. Ainda na parte dos transportes, já se sabe e é público que a empresa que venceu a concessão dos transportes para esta zona de Oliveira das Mães é uma empresa diferente da Transgreve. Perguntava-lhe quais são as melhorias que haverá em Oliveira das Mães com esta nova empresa. Bem, antes de mais, o concurso metropolitano de transporte não está adjudicado e, portanto, vamos esperar que esteja adjudicado para que possamos dizer que a empresa que ganhou vai ser diferente do operador atual. Vamos ver o que é que se vai passar no concurso. E, portanto, mas tem alguma indicação que possa não ser como, pelo menos a informação que existe agora pode ser diferente? Eu tenho a informação de que a adjudicação foi feita e, portanto, ainda não está formalizada e, portanto, nessa perspectiva vamos esperar. É um concurso lançado pela área metropolitana do Porto e vamos aguardar até que, enfim, a adjudicação seja feita e saibamos quem é efetivamente o operador que vai operar no lote que corresponde, no qual o nosso território se integra. Aquilo que nós esperamos é que a solução de mobilidade para o nosso concelho permita aproximar o concelho. Essa é a nossa primeira preocupação. É evidente que os transportes públicos têm que ser, em primeiro lugar, fiáveis, confiáveis, têm que passar à hora certa e têm que ter uma frequência adequada às necessidades de mobilidade que nós precisamos para o nosso território. E isso está estudado? Às pendularidades que nós precisamos para o nosso território. Nós, aquilo que fizemos foi mudar o paradigma que tínhamos nos transportes metropolitanos. Nós passamos a pagar aos operadores ao quilómetro. E, portanto, aquilo que nós... E temos a possibilidade de fazer alguma alteração
nas rotas que foram definidas, nas rotas que foram criadas, inclusive aumentar essas rotas ou até diminuí-las centenas. Mas vai haver um aumento de rotas, certo? Vai haver um reforço da frequência dos autocarros e algumas novas rotas. Mas a nós o que nos importa é olhar para a mobilidade no nosso concelho de uma forma sistémica e não olhar para a mobilidade apenas na perspectiva do transporte público. Temos outras possibilidades que queremos implementar e, enfim, todos nós conhecemos aquilo que está a ser feito nesse domínio, ao nível do car sharing, ao nível dos transportes a pedido, ao nível, por exemplo, do transporte flexível, um dos nossos compromissos, um compromisso que nós apresentamos nestas eleições autárquicas aos oliveirenses. E, portanto, aquilo que nós queremos... Há aqui uma resposta integrada, certo? Tem que haver uma resposta integrada, não é possível fazer as coisas de outra forma. Agora, também é preciso perceber que hoje a mobilidade não está dissociada do desenho urbano que nós queremos para as cidades. Cada vez mais nós temos que desenhar cidades que permitam que os equipamentos se concentrem, estejam próximos, que nós possamos, com alguma facilidade e de preferência de bicicleta ou a pé, acedermos a todas as respostas públicas que precisamos. E depois temos que ter uma resposta que permita que as freguesias que não tenham essas respostas públicas de proximidade possam aceder com facilidade a essas respostas de proximidade. Desejavelmente, promover a coesão de um território era permitir que estas respostas públicas se estendessem a todo o território, evitando a necessidade das pessoas se deslocarem. A tal acessibilidade aos equipamentos e às respostas públicas, a tal acessibilidade que muitas vezes nós dificultamos à saúde quando criamos dificuldade no acesso, no transporte das freguesias à cidade ou aos centros de saúde. Mas e nesse aumento de rotas e aumento de frequência, os oliveirenses vão conseguir deslocar-se do norte do concelho ao centro e ao sul do concelho de uma forma mais fácil? Não. Nós vamos tentar complementar essas respostas que existem com respostas que vamos procurar criar. Eu vou dar um exemplo muito simples. A descentralização do Gabinete de Atendimento ao Município é apenas e só um dos exemplos de uma medida muito simples que evita que muitos oliveirenses tenham que deslocar ao centro da cidade para tratar de assuntos. Como todos sabemos, existe, está todos os dias a acontecer, um incremento na digitalização dos processos. Portanto, hoje nós, e cada vez mais isso vai acontecer, podemos recorrer e satisfazer as nossas cidades em termos do acesso aos serviços públicos através de meios digitais, através da internet. E, portanto, temos criado as condições para evitar essas deslocações. Agora, certo, não nos mas criar dinamização e vida na cidade também é um objetivo? Não é só a dinamização e vida, é nós também termos necessidades objetivas e efetivas, pessoas que trabalham naturalmente nos sítios onde existem empresas, onde existe comércio, onde existem serviços, e, portanto, temos que assegurar essas locações e, naturalmente, pessoas que precisam de aceder à cidade para aceder às múltiplas respostas que a cidade oferece, sejam elas culturais, sejam elas de outra natureza. E, portanto, nós temos que procurar, como eu disse, aproximar o território, e aproximar o território passa por aproximar as freguesias, e aproximar as freguesias à sede do concelho. Tenho dito isto repetidas vezes. E, portanto, aquilo que nós estamos a procurar fazer é criar soluções que sejam geríveis pela Câmara Municipal ou pela Junta de Freguesia e que permitam satisfazer essas necessidades de deslocação das pessoas. Este transporte flexível é um dos primeiros passos onde a Câmara Municipal vai potenciar das juntas de freguesia interessadas a compra de viaturas para o transporte de munícipes, e essa é uma resposta muito interessante. Porquê? Porque as freguesias conhecem bem as pendularidades, conhecem bem as necessidades dos municípios e procurarão criar respostas adequadas a essas necessidades, e teremos aqui um primeiro passo no sentido de criarmos, enfim, uma melhor mobilidade no concelho. Outra coisa que é muito importante é a democratização do uso da bicicleta. Nós não queremos que a bicicleta seja utilizada apenas para, enfim, operações de lazer, atividades de lazer. Nós queremos que a bicicleta seja utilizada também como um meio de mobilidade efetivo. E por isso é que nós vamos disponibilizar já 500 bicicletas
neste caso dirigidas à população escolar, à população estudantil, para começarmos... Que é o programa TOP, certo? É o programa TOP. Aquilo que nós vamos procurar é que... Mas 500 bicicletas? Sim, 500 bicicletas. Dentro daquelas bicicletas que foram contratadas ainda durante este mandato? Ou para além dessas, 500 bicicletas que nós vamos disponibilizar para começar a fomentar junto dos jovens o recurso à bicicleta como meio de deslocação, como meio de locomoção. E 500 bicicletas distribuídas pelo Conselho, certo? Distribuídas pelo Conselho. Aliás, o compromisso que está aqui são 500 kits de mobilidade, que é a bicicleta, capacete e um alforje, para jovens estudantes do Conselho. E isso será logo, caso seja eleito, logo nos primeiros anos de mandato? Ou é uma coisa que já está decidida? Claro que já está decidida, e vamos procurar avançar com essa medida o mais rapidamente possível, porque se queremos fomentar esta prática, ela deve acontecer o mais cedo possível, e portanto vamos procurar imediatamente disponibilizar estas 500 bicicletas. E vai ser bonito ver 500 jovens a deslocar-se, enfim, não estou a dizer que diariamente, mas o mais recorrentemente possível, de bicicleta no nosso concelho. O nosso concelho não é propriamente um concelho em linha reta. Os nossos jovens têm muita energia e têm que a consumir. Não, mas nós, naturalmente, para públicos, para determinado tipo de públicos e, naturalmente, para determinadas freguesias, teremos que ter outro tipo de respostas. E, portanto, é evidente que teremos que desenvolver a possibilidade de termos bicicletas assistidas, bicicletas elétricas, para vencer territórios mais difíceis, como é óbvio. Mas aquilo que nós pretendemos é que os nossos jovens comecem a perceber a importância de utilizarem a bicicleta. Repare que é curioso que nós temos... Mas deixa-me só perguntar, dentro dessas 500 bicicletas há uma porcentagem de bicicletas... Não, estas bicicletas são só bicicletas tradicionais. Mas é curioso que nós temos cerca de 25% da nossa população estudantil que não sabe andar de bicicleta. E dentro dos 75% da população estudantil que sabe andar de bicicleta, 80% a 90% dessa população nunca andou na via pública de bicicleta. E, portanto, aquilo que nós queremos fazer é, naturalmente, em primeiro lugar, dar formação aos nossos jovens. Os nossos jovens têm que aprender a andar de bicicleta e têm que aprender a andar de bicicleta no espaço público e, portanto, respeitarem as regras de trânsito, circularem com segurança, perceberem que existem peões que têm que ser respeitados e, portanto, vamos fazer esse esforço de formação junto dos nossos agrupamentos de escolas, mas vamos fazer este caminho, vamos aprofundar muito este caminho no sentido da democratização da bicicleta. Muito se falou de água e saneamento. Eu, ao candidato Joaquim Jorge, só gostaria de lhe perguntar qual é que é a sua visão e opção, caso seja eleito, sobre o contrato que existe atualmente entre a autarquia e a Indáqua. Há vários candidatos a pedirem e a sugerirem a remunicipalização da água. Acha que isso será possível? Estamos 3, 4 anos de podermos, da autarquia poder renegociar o contrato. Qual é que é a sua visão enquanto Presidente e enquanto candidato? Bom, a minha visão é muito simples. A minha visão é uma visão de responsabilidade. Os oliveirenses não contem comigo para lhes mentir ou para lhes dizer, enfim, coisas que não são passíveis de serem concretizadas. Portanto, não estou disponível, nunca estive disponível para mentir aos oliveirenses, nunca estive disponível para dizer às pessoas aquilo que as pessoas querem ouvir. Não contem comigo para isso, não contem com a minha equipa para isso. Nós olhamos para este processo com toda a responsabilidade e percebemos que quem não tem funções de responsabilidade possa dizer um conjunto de coisas, enfim, que não tem nenhuma possibilidade de concretização e, portanto, ou pelo menos devem ser devidamente sopesadas e equacionadas. Nós, a partir de 2024, decorrido 1/3 do período de concessão, existe, enfim, a possibilidade de resgatar a concessão. Mas o resgate da concessão tem custos substanciais. E, portanto, não contem comigo para hipotecar, para comprometer o presente dos oliveirenses e hipotecar o futuro das gerações vindouras.
Eu lembro a quem profere esses discursos facilitistas, esses discursos simplistas e até, enfim, em alguns casos, profundamente irresponsáveis, de que nós acabamos de sair de um plano de saneamento financeiro. De um plano de saneamento financeiro onde tivemos a pagar uma dívida de 32,5 milhões de euros. Tivemos durante 12 anos a pagar essa dívida e essa dívida trouxe atrasos estruturais para o nosso Conselho, comprometeu o desenvolvimento do nosso Conselho, se quisermos, até comprometeu o nosso futuro e, portanto, não contem comigo para passarmos por um novo processo que hipoteca, digamos assim, aquilo que é o desenvolvimento que nós precisamos. E, portanto, portanto, das contas que já fez, dá para perceber que não será possível das contas que já fiz, dá para perceber que essa decisão é uma decisão que caberá aos oliveirenses. É uma decisão que caberá aos oliveirenses. Irá referendar esta decisão, por exemplo? Repare, é uma possibilidade. Eu não tenho nenhum problema com referendos, não tenho nenhum problema com a auscultação dos oliveirenses. Aliás, nós fomos extremamente ambiciosos neste mandato, nesse domínio, quer com a Câmara perto de si, quer com o atendimento que fizemos regularmente, eu e os vereadores, aos munícipes, quer através com a auscultação que fizemos com a Agenda 2030. Portanto, nós gostamos de ouvir os oliveirenses, nós queremos ouvir os oliveirenses, mas é evidente que essa é uma decisão muito difícil, é uma decisão que afeta as gerações vindouras e, portanto, terá que ser naturalmente tomada com uma grande consensualização de posições. Mas quando passa a responsabilidade e o processo também para os oliveirenses, e se houver esse referendo, respeitará a resposta dos oliveirenses? É evidente que são os oliveirenses que decidem o seu futuro, não sou eu que decido o futuro dos oliveirenses. Eu apresento um programa aos oliveirenses, um programa eleitoral, esse programa é sufragado, é validado pelos oliveirenses e, naturalmente, eu tenho a obrigação de cumprir esse programa eleitoral que apresento aos oliveirenses. Mas é evidente que questões dessas... Mas 2024 estamos a falar, por exemplo, daqui a 3 anos. Se esse referendo acontecer dentro de 3 anos, estamos a falar... estamos a falar agora das eleições de 2021. Mas repare que hoje temos um contexto, daqui a 3 anos temos outro contexto. Repare que nós não temos apenas um problema de resgate da concessão. Nós temos um problema de criação de condições para assegurar a municipalização da água. E repare que nós muitas vezes dizemos que, sendo a Câmara a gerir as águas, que a água é mais barata. Bem, muitas vezes isso acontece. Há câmaras que disponibilizam água mais barata, mas muitas vezes o que fazem é subsidiam a água, embora não seja, digamos, aquilo que devam fazer, porque não é isso que diz a entidade reguladora. Mas o que acontece é que nós percebemos claramente que aquilo que são os custos de exploração da atividade, aquilo que é a remuneração do capital investido pela concessionária, numa Câmara Municipal, naturalmente, isso não acontece e terá que ser absorvido pelo orçamento municipal. E, portanto, aquilo que nós... Pelo menos não estão a garantir lucros à empresa concessionária. Pronto, não estamos a garantir lucros, mas, naturalmente, temos na mesma custos de exploração e temos outras particularidades que, por exemplo, sendo uma concessionária a gerir, nós não temos, porque temos horários de trabalho diferentes, etc. Mas não é isso que está em causa. O que está em causa é nós não avaliarmos hoje aquilo que temos que decidir num contexto em 2024. Em 2024 é o momento de nós avaliarmos seriamente essa questão. E será um contexto mais desfavorável, tendo em conta o investimento na rede de água e saneamento? É um contexto onde nós percebemos, ou teremos condições para perceber qual é que será o custo do tratamento, do saneamento no sistema de tratamento em alta da Associação de Municípios de Terra Santa Maria. Será o momento onde nós veremos qual é o custo, digamos, da água nesse momento, porque a água está sujeita ao aumento do preço que é determinado pelas águas da Ouripaiva, que é, digamos, o fornecedor da água ao nosso concelho, pela inflação e, portanto, o preço que determinar aí também é uma das componentes do contexto. E depois, naturalmente, o contexto económico da autarquia. Olhar para todas essas variáveis, olhar para todas essas dimensões e não ter qualquer problema de tomar decisões. Agora, o que nós não vamos fazer é, em pleno período eleitoral,
assumir esse tipo de compromissos apenas porque isso, enfim, poderá dar vantagens. Mas pelo seu discurso dá para perceber que está tudo em cima da mesa, as cartas estão todas em cima da mesa. Tem que estar tudo em cima da mesa. Porquê? Porque a minha obrigação, a obrigação do meu Executivo é defender os interesses do Conselho em todas as circunstâncias. Portanto, nós equacionamos todas as possibilidades, quer na concessão da rede de água e saneamento de água, quer em qualquer outra questão. E, portanto, nós não hesitaremos em tomar a decisão que melhor sirva os interesses do nosso Conselho e dos oliveirenses. Agora, não tomaremos decisões irresponsáveis, é isso que eu quero deixar absolutamente claro. Não contem comigo, não contem connosco para tomarmos decisões ou para fazermos discursos irresponsáveis de que fazemos isto ou fazemos aquilo, sem percebermos se é possível fazer isto ou fazermos aquilo e sem, enfim, esquecer que do outro lado existe uma concessionária que tem um contrato que, enfim, nos obriga a cumprir e, portanto, teremos que fazer isto com toda a seriedade e com toda a responsabilidade. Sobre a realidade de saneamento e as obras que têm sido feitas no Concelho de Oliveira das Mães e com maior, vai haver ainda um maior volume de obras, as pavimentações no Concelho vão ser um problema. Nós temos esse problema do mau estado de conservação da rede viária, mas esse problema vai eternizar-se tanto mais quanto mais tempo demorarmos a resolver o problema da rede de água e saneamento. Portanto, nós precisamos de pavimentar vias. Temos vias que há mais de 20 anos, 30 anos que têm o mesmo pavimento. Mas, em alguns casos, não podemos fazê-lo porque há a expectativa de se criar rede de água e saneamento nessas freguesias e, portanto, nessas vias. É evidente que fazer rede de água e saneamento tem essa componente da necessidade de repavimentação das vias intervencionadas, das vias beneficiadas com essas infraestruturas. Mas é o caminho que tem que ser feito. Não podemos continuar no século XXI com um problema que a maioria dos municípios do país já tem resolvido há muito tempo. Portanto, essa é uma questão de urgência, uma questão de emergência, resolvermos o nosso problema de rede de água e saneamento, até porque sabemos que nós somos contribuintes, nós somos responsáveis por muita da poluição que acontece no nosso concelho. Porquê? Porque, enfim, ainda temos muitas das águas residuais produzidas no concelho por tratar. E, portanto, esse é um problema que tem que ter a atenção de qualquer executivo, seja de que partido for, nos próximos anos. E, portanto, devia haver um compromisso, se quiser um pacto de regime, entendamos isto também, isto é normal à escala nacional, vamos também transportar agora para a realidade local, no sentido de criarmos condições, por exemplo, para até 2030, termos metas de cobertura. 90% e 95% de água e saneamento. Seria ótimo, seria excelente e julgo que era um salto civilizacional muito importante para o nosso concelho. Ainda falando no bolso dos oliveirenses, o seu Executivo anunciou na altura das políticas Covid-19 a suspensão da taxa que estava a cobrar de água e saneamento. Essa suspensão terminará em dezembro deste ano, foi anunciado até dezembro deste ano, e depois de dezembro a autarquia irá continuar a suportar este aumento ou haverá um novo aumento na fatura dos oliveirenses? Bom, eu posso dizer aquilo que nós vamos fazer se formos... Exato. Eu tenho que respeitar o veredito dos oliveirenses. Se o Partido Socialista ganhar as eleições, terá a responsabilidade de fazer o próximo orçamento municipal para o ano 2022. E, repare, nós temos uma perfeita consciência da realidade socioeconómica do nosso território. Sabemos as dificuldades que a pandemia nos trouxe, as dificuldades que a pandemia trouxe às pessoas e trouxe à economia. E, portanto, não somos insensíveis a isso, muito pelo contrário. Desenvolvemos, nestes 4 anos, um conjunto de políticas públicas que procuraram responder aos problemas das pessoas e aos problemas das empresas. E, portanto, estaremos disponíveis para prolongar a suspensão do tarifário de saneamento
enquanto entendermos que não existem condições económicas para que as famílias e as empresas... E 2022 irá ser um ano difícil. Eu acho que é um ano, acho que todos nós sabemos que vai ser um ano muito difícil, portanto fica, se quiser, com a resposta dada, se quiser fazer essa leitura. Passamos agora para os compromissos. Foram 9 que apresentaram, que o PS apresentou para estas eleições. Já falamos aqui de alguns. Permita-me que lhe pergunte aqui, o novo compromisso tem a ver com uma praia fluvial 365 em Ocela. A bem da verdade, já há um projeto para esta praia fluvial, certo? Não sei, desconheço, não faço ideia se existe. Este é um projeto de uma praia fluvial apresentada pelo Partido Socialista. Mas há trabalho feito nesse sentido? Há a realidade que temos hoje e essa realidade que nós queremos transformar numa praia 365. Uma praia que seja utilizável 365 dias por ano, seja de inverno, seja de verão, e, portanto, essa realidade não existe naquela praia. Bom, é evidente que isto é uma mensagem muito importante que nós queremos passar para os oliveirenses. Nós temos um concelho com, enfim, uma grande beleza natural e temos muito poucos espaços verdes de qualidade disponibilizados à comunidade. E esta resposta é absolutamente fundamental. Aquele é um local paradisíaco que não tem sido devidamente explorado no bom sentido. E, portanto, nós queremos criar condições para que aquele espaço seja utilizado intensivamente pelos oliveirenses, mas também por quem nos visita. Queremos que aquele espaço permita atrair pessoas e permita criar dinâmicas muito fortes para a freguesia do Ocela, que bem precisa. E, portanto, nessa perspectiva, nós estamos a falar de uma realidade que é completamente diferente da realidade que existe hoje. E, portanto, vamos criar um conjunto de respostas que foram aí devidamente explicadas no domínio do arborismo, do Parque de Merendas, de uma biblioteca 365, a própria praia, que não existe, se quiser, um posto de observação da natureza, uma zona de restauração, uma zona de esportes, um miradouro fotográfico, um circuito de manutenção, uma piscina natural para bebés, uma zona de esportes aquáticos, um campo de voleibol e futebol de praia. Enfim, há aqui um conjunto de respostas que nós assumimos que hoje não existem nesse equipamento. Portanto, o projeto é este o projeto que nós achamos que é fundamental implementar naquele local, um projeto naturalmente que sirva a todo o concelho, mas que seja também um projeto que permita alavancar o turismo na freguesia do Ocela. E, portanto, é essa a razão da proposta. E, naturalmente, aquilo que nós queremos fazer também é sinalizar a importância de replicarmos esta resposta para outros pontos do concelho, e nós temos, efetivamente, outros pontos que reúnem condições de grande atratividade, de grande aprazabilidade para serem desfrutados pelos oliveirenses. Neste ponto e no ponto 3, que é primeiro as mães, há aqui uma mensagem clara na aposta do turismo no concelho de Oliveira das Mães. Sim, repare, nós não temos... Turismo externo e interno. Repare, nós nunca tivemos qualquer problema, eu diria que é mesmo uma imagem de marca deste Executivo, nunca tivemos qualquer problema em assumir aspectos onde não conseguimos cumprir, não conseguimos avançar. E a promoção do turismo no nosso concelho foi um deles. Não temos qualquer problema em reconhecer, portanto, nós não temos nenhum tipo de tabus, nós gostamos de dizer olhos nos olhos aquilo que fizemos e também gostamos de dizer com a mesma frontalidade aquilo que não tivemos capacidade para fazer. Bom, aquilo que nós estamos aqui a ensaiar com estes dois compromissos é precisamente a sinalização da importância que o turismo tem para este território. Tem para este território, tem, enfim, para toda a região e tem para o país. E isso passa por, em primeiro lugar, criar condições para que os locais, para que os oliveirenses conheçam profundamente o seu território. Com duas dimensões, com duas perspectivas. Por um lado, a perspectiva, naturalmente, de conhecendo melhor, preservando, e também de serem os próprios oliveirenses os promotores turísticos do nosso território. Terem um conhecimento profundo dos nossos sítios, dos nossos monumentos, das nossas paisagens e, através desse conhecimento profundo, levar esse conhecimento aos seus amigos, aos seus familiares, a pessoas de outros concelhos, a pessoas de outros países, para que o nosso município possa ser referenciado como um local que
tem efetivamente um conjunto de sítios de rara beleza, ou se quiser, de edifícios, de monumentos, que podem e devem ser visitados. E, portanto, estas duas propostas são duas propostas que ensaiam esse caminho da afirmação do turismo concelhio como uma aposta estratégica para o desenvolvimento do território. E as primeiras imagens também é dar a conhecer aos próprios oliveirenses, que muitos podem não conhecer. Daí a designação primeiras meias. Eu não tenho dúvida, aliás, acontece isso em todo lado, que muitas vezes os próprios locais não conhecem bem o seu território. Nós temos muitas realidades interessantes, ao nível, naturalmente, da natureza, da nossa natureza, mas também, enfim, dos vários edifícios que temos, como casas de brasileiros, como igrejas, como alminhas, enfim, se calhar muitos oliveirenses não conhecem os nossos castros. Portanto, nós temos uma realidade que vale a pena conhecer. E, portanto, é isso que nós estamos, com esta proposta, a desafiar os oliveirenses a fazer. É, primeiro, Azeméis, vamos conhecer profundamente o nosso território e depois vamos ajudar a comunicar o território que já conhecemos. Aqui um outro ponto, que é uma repetição de há 4 anos, que é o reforço de transferências para as freguesias de Oliveira das Azeméis. Há 4 anos teve o compromisso de aumentar em 15% as transferências para as freguesias. Neste momento volta a aumentar mais 15%, segundo aquilo que eu percebo. Portanto, se o caso seja eleito, em 8 anos há aqui um aumento de 30% de reforço para as juntas de freguesia. Sim, um pouco mais de 30%. É um compromisso que eu acho que faz todo sentido. E resulta precisamente do facto de nós termos percebido que estes 15% foram muito importantes para as nossas juntas de freguesia e, sendo muito importantes, foram recursos financeiros muito bem aplicados. E, portanto, nós sentimos que as nossas juntas de freguesia, sendo disponibilizados mais meios, fazem um excelente trabalho de promoção do território. E é isso que nós queremos fazer, criar condições para que as nossas juntas de freguesia tenham projetos mais ambiciosos. Nós hoje temos freguesias que sentem que o investimento público não chega às suas freguesias, ao seu território, e nós queremos que chegue. E não tem que necessariamente chegar apenas através da Câmara Municipal. Pode chegar também através das juntas de freguesia. Nós queremos criar condições para que as juntas de freguesia tenham capacidade para fazer esses investimentos, capacidade para concretizar os seus projetos de desenvolvimento para as freguesias. Estamos a falar com o reforço de 130 mil euros por ano que fizemos neste mandato, com mais 130 ou 140 mil euros por ano, estamos a falar em 260, 270 mil euros que serão transferidos a mais todos os anos para as freguesias em relação àquilo que acontecia antes de 2017. Deixe-me só perguntar se este valor é para além de possíveis ajudas e comparticipações financeiras em obras que as próprias juntas fazem. Este valor não tem rigorosamente nada a ver com isso. As comparticipações financeiras que aconteceram ao longo deste mandato e que vão acontecer, espero eu, com grande intensidade também no próximo mandato, saem fora desta equação. Estamos a falar de reforçar em 15% aquilo que são as transferências que fazemos habitualmente para as juntas de freguesia ao abrigo dos acordos de execução. Há aqui um ponto que é a Praça Maior, voltam a colocar a Praça Maior, já foi bastante falado este tema da Praça Maior. Eu pergunto-lhe se, tendo em conta as últimas situações em que há uma guerra aberta com os proprietários daquele terreno, que inclusivamente puseram durante um fim de semana a propriedade privada, se alguma vez se arrependeu de ter colocado este compromisso e esta prioridade? É uma reedição. Se é uma reedição, significa logo que não nos arrependemos de recuperar e de reafirmar este compromisso. E fazemos-lo porque, conforme eu disse, nós lutaremos sempre contra tudo e contra todos para defender os interesses dos oliveirenses. Portanto, não há aqui nenhuma guerra aberta. Nós procuramos, ao longo deste mandato, não guerrear com ninguém, muito pelo contrário, privilegiamos o diálogo com todas as instituições e também com a sociedade civil.
Mas este diálogo neste momento não terminou num bom porto. Não, este diálogo não terminou, o diálogo ainda não acabou. Aquilo que nós fizemos foi precisamente defender os interesses dos oliveirenses. E, portanto, a defesa dos interesses dos oliveirenses, para nós, passou pelo processo que ainda está a decorrer e que, espero, venha a terminar naquilo que nós nos propomos fazer, que é dotar esta zona da cidade de uma grande centralidade. Para nós é absolutamente determinante. É determinante porquê? Porque precisamos de uma centralidade forte na nossa cidade, que ajuda a dinamizar toda a zona histórica, mas precisamos também dessa centralidade para dinamizar eventos âncora que hoje já temos, como o Mercado à Moda Antiga, como a Noite Branca, mas também novos eventos que nós queremos trazer para a zona histórica da cidade. Mas, portanto, pode ser um processo demorado este? Não tem essa ideia? Não sei se é um processo demorado. Repare, nós quando estamos a falar de uma declaração de utilidade pública visando a expropriação do terreno, estamos dependentes, naturalmente, do Sr. Secretário de Estado e, portanto, demorará o tempo que entender que deve demorar. Portanto, nós estamos a aguardar essa decisão, estamos na expectativa, a partir do momento em que nós sejamos titulares do terreno, a partir do momento em que o processo expropriativo seja finalizado, nós estamos em condições de avançar para a requalificação da praça, avançar naturalmente para o projeto e a partir daí para a obra e, portanto, demorará o tempo que tiver que demorar. Agora, para nós, o que é absolutamente determinante é que achamos que a criação desta centralidade em pleno coração da cidade é absolutamente estratégico para o futuro da cidade. Nunca nos arrependemos desta opção, nunca nos arrependemos desta visão e por isso é que continuamos a reafirmar a necessidade da sua concretização. Tenho a convicção que, caso seja candidato daqui a 4 anos, não voltará a colocar este ponto numa lista de compromissos? Não, eu tenho a convicção de que, seja qual for o candidato do Partido Socialista daqui a 4 anos, não terá que colocar este compromisso porque terá a Praça Maior executada. Muito bem. Perspectivando aquilo que vai ser esta zona que estamos a falar e tendo em conta as notícias que já têm vindo sendo públicas, se houver aqui uma centralidade da Praça Maior, também fala-se de um estabelecimento comercial em frente ao Rainha, naquele terreno em frente ao Rainha, fala-se de um Mercadona para aquele sítio. Haverá aqui realmente uma grande centralidade e muito movimento neste centro de Oliveira das Mães. Por nós estarmos a requalificar o edificado público que vai permitir a concentração dos serviços públicos, serviços camarários, na nossa zona histórica. O Fórum Municipal vai dar um fortíssimo contributo para isso. A requalificação que já promovemos em toda a zona histórica do edificado público que é da Câmara Municipal. Alguma requalificação que está também a acontecer por parte dos privados. Essa superfície comercial que vai instalar-se nessa zona que acabou de referir. Um investimento imobiliário que esperamos venha a acontecer, expressivo também na rotunda do Rainha, que impediu que o mercado provisório fosse na Praça Abílio Campos. A requalificação que terá que ser pensada também a seu tempo, a resposta que terá que ser pensada para aquilo que é a Praça Abílio Campos. Claro que estamos a falar de uma centralidade muito forte, que é complementada por um conjunto de dinâmicas que todas estas respostas e outras que já existem, que têm a ver com a capacidade hoteleira que já temos instalada também nas imediações e a capacidade comercial que temos instalada quer na nossa zona histórica, quer no edifício Rainha, toda a atividade comercial, administrativa e bancária que existe concentrada nesta região da nossa cidade, é evidente que aquilo que nós esperamos é que efetivamente esta zona seja uma zona de grande dinâmica, de grande transformação daquilo que é a nossa realidade atual. E por isso é que não abdicamos dela. É precisamente por isso, por termos essa firme convicção de que o mercado municipal requalificado e a induzir pessoas na nossa zona histórica, esta centralidade criada, complementada com outras centralidades que já temos, como a Praça do Gêmeo, que também terá que ser necessariamente reformulada. E com o nosso parque urbano... Quando diz que é necessário reformular a Praça da Cidade, que ideias é que tem
para aquele lugar? A Praça da Cidade, todos nós, oliveirenses, que vivenciamos a nossa cidade, percebemos que a Praça da Cidade não tem as dinâmicas que podia ter. Ela basicamente tem vida quando acontecem eventos de natureza cultural na Praça da Cidade. Mas nós queremos que ela tenha, sobretudo, vida durante o resto do ano. É isso que nos importa. Aquilo que nós queremos é que aquela praça tenha dinâmica permanente. E, portanto, temos que criar condições, e tem a ver, por exemplo, com o piso que neste momento que compõe, digamos assim, a praça, tem a ver com o próprio mobiliário urbano da praça, com a iluminação da praça. Enfim, a praça não é uma praça que seja atrativa e seja utilizável até durante o inverno. Portanto, nós queremos criar condições naquela praça para que aquela praça seja muito atrativa para os jovens e também, enfim, para outros segmentos da população, criando ali um conjunto de respostas e algumas delas já estão equacionadas, o desafio já está lançado e a seu tempo serão apresentadas essas respostas. Continuando na sua lista de compromissos, a criação de um polícia ambiental, é assim que está escrito. Isto é olhar para o problema da poluição dos rios que afeta o concelho. É olhar para o problema da prevaricação, é olhar para o problema da infração, é olhar para aquelas pessoas que indevidamente deixam lixeiras na nossa floresta, nas imediações dos nossos rios, como aconteceu agora muito recentemente junto da Ponta Pica, como acontece um pouco por todo o nosso território. Nós limpamos muitas vezes as nossas lixeiras, as lixeiras que vamos encontrando no nosso território e novas lixeiras aparecem ou nesses locais voltam a aparecer novas lixeiras. É evidente que aquilo que nós pretendemos com esta polícia ambiental é criar uma força que tenha essa tarefa de detecção, de fiscalização, mas também de prevenção. Portanto, serão efetivos que ajudarão a proteger o nosso património ambiental, que ajudarão a fiscalizar essas ações ilegais e indevidas por parte de alguns municípios e, portanto, digamos que é uma resposta que a Câmara vai ensaiar no sentido de procurarmos evitar algumas das coisas que hoje infelizmente acontecem e que são exemplos de má cidadania, que são exemplos de irresponsabilidade, são exemplos de pessoas que não têm nenhuma preocupação em agredir o meio ambiente e prejudicar os outros. Deixe-me só perguntar, durante este mandato a poluição dos rios esteve na ordem do dia e o Sr. Presidente, enquanto Presidente, falou em mão pesada para as pessoas que poluem os rios do concelho. Não é uma tarefa fácil, não até... É uma tarefa muito difícil, como é evidente, é uma tarefa muito complexa. A tarefa de detecção dos infratores é muito difícil. Claro que é muito fácil nós dizermos aí na comunicação social que toda a gente sabe quem são, é fácil identificá-los, não é nada... E esta proposta que tem vai ao encontro disto, de tornar mais fácil a detecção de infratores? Ajuda no sentido de, em primeiro lugar, procurarmos apanhar em flagrante, digamos, os autores desse tipo de atos, mas também, eles acontecendo, nós termos a informação que impeça que essas lixeiras, por exemplo, permaneçam nas nossas florestas, nos nossos matos. Bom, é evidente que a questão da detecção é muito, muito, muito difícil. E, portanto, o esforço que nós estamos a procurar fazer, nós, a Associação de Municípios de Terra Santa Maria, é da caracterização dos efluentes industriais. Não havia nenhuma caracterização dos efluentes, ou seja, nós não sabíamos que tipo de efluentes, que tipo de águas residuais é que eram enviadas pelas empresas, e foi feito, enfim, uma elencagem, uma lista das empresas eventualmente poluidoras que drenam as suas águas residuais para o nosso sistema de tratamento de águas residuais em alta da Associação de Municípios de Terra Santa Maria. A caracterização desses efluentes vai nos permitir duas coisas. Em primeiro lugar, implementar na requalificação das hectares equipamentos que permitam que, caso os efluentes prejudiquem o tratamento que é operado nas hectares, possa ser atenuado ou até eliminado.
e, por outro lado, monitorizar os efluentes que são entregues por essas empresas. E, portanto, a caracterização é absolutamente fundamental. Ela julgo que estará praticamente concluída e, portanto, feita essa caracterização, nós podemos dotar as nossas hectares de equipamentos técnicos que eu não lhe sei naturalmente referenciar, mas que a Associação de Municípios poderá com alguma facilidade dizer-lhes quais são, aqueles que têm que ser implementados no âmbito das obras de requalificação que vão acontecer nessas hectares e depois sim, através da caracterização dos efluentes, nós sabermos a que empresas nos temos que dirigir quando detectarmos focos de poluição, digamos, relacionados com as características desses efluentes e podermos muito rapidamente fiscalizarmos as empresas. Estamos a falar de matadouros, por exemplo, de aviários, etc., de algumas empresas que largam, drenam óleos e que drenam outro tipo de efluentes industriais que prejudicam o tratamento nas hectares. O último ponto que falta a falar é a isenção de taxas de licenciamento urbanístico para novas empresas. Aqui faço-lhe duas perguntas. Isto é um pescar de olho para novos investidores em Oliveira das Mães e também se nas suas propostas ou nas suas intenções está mais alguma baixa de impostos para os oliveirenses e para as empresas oliveirenses. Bom, a isenção das taxas de licenciamento urbanístico para novas empresas é uma medida de atratividade, digamos assim. Nós não temos prevista nenhuma medida no domínio da fiscalidade. Porquê? Porque as receitas que a Câmara angaria no domínio da derrama, por exemplo, não são expressivas para aquilo que é a nossa realidade empresarial. E, portanto, nós tivemos uma medida tremendamente ambiciosa em termos de fiscalidade, que foi a redução do IMI para a taxa mínima, uma medida que nós cumprimos, e estamos a falar da devolução de cerca de 1,7 milhões de euros por ano para os oliveirenses. Deixa-me só perguntar, se não fosse uma política Covid, essa diminuição aconteceria na mesma? Durante este mandato? Ou era mais difícil? Era fácil, era eventualmente, alegando a existência da pandemia, não cumprirmos com esse compromisso que assumimos com os oliveirenses. Era muito fácil nós fugirmos a esse compromisso dizendo, bem, face a esta pandemia, face a uma expectável perda de receitas municipais por via dos impostos, nós não podemos cumprir com aquilo que nós nos comprometemos. Não, muito pelo contrário. Reafirmaram o compromisso. Esta medida foi anunciada, foi cumprida parcialmente em 2019 e está a ser cumprida integralmente em 2021. E, portanto, nós, os compromissos todos que assumimos com os oliveirenses, à semelhança destes compromissos que agora apresentamos para este ato eleitoral de 2021, foram integralmente cumpridos, com exceção deste da Praça Maior. Por isso é que eu lhe perguntei sobre se a diminuição aconteceria mesmo sem Covid-19. Mas, a diminuição aconteceria mesmo sem Covid-19, porque esse foi um compromisso que assumimos com os oliveirenses, nós cumprimos aquilo que prometemos aos oliveirenses. Portanto, é evidente que nós, num quadro de pandemia, o que eu disse é que teríamos aqui uma janela para dizermos, não fazer. Mas não é assim que nós estamos. Na política, nós entendemos que aquilo que é apresentado deve ser previamente estudado, previamente analisado, devemos verificar as condições de cumprimento desses compromissos e, verificadas as condições, nós temos a obrigação de os assumir. E, portanto, foi isso que nós fizemos. Voltando a este último ponto, portanto, estava a dizer que seria um incentivo para a instalação de novas empresas em Oliveira das Mães, mas em termos de fiscalidade não há nada para as empresas, nós para atrairmos investimento para Oliveira das Mães temos que fazer muitas coisas mesmo. Em primeiro lugar, temos que ter um ambiente amigável para o investimento, que ainda não temos no nosso território. Isso quer dizer o quê? Quer dizer muita coisa. Quer dizer que temos zonas industriais devidamente qualificadas, com bons acessos, temos que ter um clima favorável para o investimento, temos que ter rating local e rating regional que coloque esta região e este concelho no radar de investimento nacional e internacional, temos que ter processos de licenciamento económico ágeis, céleres, e muitas vezes isso não acontece, e temos que estar permanentemente ao lado dos nossos empresários naquilo que são as suas intenções de investimento. Eu procurei durante estes 4 anos estar permanentemente ao lado dos nossos empresários. Falei com muitos dos nossos empresários, eu diria quase que dia sim, dia não. Procurei estar ao lado das soluções dos seus problemas, mas é evidente que quando estamos a falar
de atrair investimento para o nosso concelho, nós temos que ter muitas outras condições. Uma delas, acabou por referir, foi precisamente condições que se prendem com a disponibilização de recursos humanos, de quadros qualificados. Mas também há outras dimensões que são importantes para atrair o investimento para o nosso território, como, por exemplo, o território ter know-how, ter capacidade, ter experiência, ter centros de conhecimento, ter ensino superior. Portanto, todas essas condições têm que ser reunidas e este é um contributo que nós consideramos importante, que sinalizamos no domínio da isenção das taxas de licenciamento urbanístico, mas naturalmente queremos complementar isto com um trabalho intenso de diplomacia económica, que é muito importante para nós atrairmos empresas para se fixarem no nosso território, porque, como sabemos, elas são amplamente disputadas e não é apenas por questões ligadas à fiscalidade que alguém decide ou não investir num dado território. Olha para um conjunto de condições e depois, naturalmente, faz a avaliação dessas condições e opta pelos municípios, opta pelos concelhos que satisfazem o maior número possível de necessidades. Estamos já no final da entrevista, só gostava de passar aqui por 3 pontos. Um deles é a parte da educação. A Juventude Social Democrata publicou há uns tempos um cartoon onde faz alusão a que a educação foi um porta-aviões ao fundo no Concelho de Oliveira das Mães. Qual é que é a sua posição em relação à educação? A educação é importante para o seu executivo camarário? Bom, eu em primeiro lugar quero dizer-lhe que gosto muito de cartoons e gosto muito da juventude, da irreverência da juventude e, portanto, não conheço esse cartoon, mas acho que é especialmente agradável ver a nossa juventude enfim, imiscuir-se no bom sentido nas questões políticas e ao fazê-lo, mesmo nessa perspectiva humorística, eu acho que é muito interessante. Bom, eu não gosto muito de discutir as questões da educação nesse plano porque, enfim, eu acho que qualquer executivo camarário coloca a educação como o eixo central das suas políticas públicas, da política pública municipal. Nós queremos ser um concelho, uma cidade educadora, temos que considerar a educação como o eixo principal das políticas que estamos a desenvolver. E, naturalmente, depois aquilo que nós temos que fazer é que todas as políticas que desenvolvemos, em matéria da cultura, em matéria de desporto, em matéria da juventude, em matéria ambiental, todas elas fazem parte de um processo de aprendizagem dos nossos jovens, de qualificação dos nossos jovens. Portanto, são dimensões de políticas municipais que têm que influenciar o processo de educação, de formação e de qualificação das nossas crianças e dos nossos jovens. Mas nós entendemos a educação numa perspectiva completamente diferente daquilo que nós ouvimos nas outras candidaturas. As outras candidaturas olham para a educação como uma arma de arremesso político. Não. A educação para nós é fundamental para a transformação social do concelho. É um elemento determinante para a transformação social do nosso concelho. Há alguma política para os próximos 4 anos, caso seja eleito? Há muitas políticas, repare. Durante estes 4 anos, preocupou-se em requalificar o parque escolar do concelho. Utilizando essa componente do cartoon, eu digo aos oliveirenses com toda a frontalidade que eu não me lembro de tanto investimento como o que aconteceu nos últimos 4 anos em matéria de educação. Não me lembro muito sinceramente. Nós temos 2 importantes escolas a serem requalificadas, uma delas concluída, a Escola Ferreira da Silva, a Escola de Fajões está neste momento a ser requalificada, mas está a ser integralmente requalificada e não parcialmente requalificada como ia acontecer no passado. Eu lembro que nós estamos neste momento a investir 490 mil euros, perto de €500 mil, na remoção do ambiente das nossas escolas. Nós estamos a fazer um esforço enorme para a erradicação dos contentores do nosso concelho. Mas acha que falhou, por exemplo, a planificação da contratação de auxiliares de ação educativa? Não falhou rigorosamente nada. Por isso é que eu digo que a educação não é uma arma de arremesso político. Não pode ser. A educação não pode ser uma arma de arremesso político. Eu não utilizo a educação para fazer política. A educação é estratégica. A educação é o futuro do concelho. E, portanto, não falhou nenhuma contratação de assistentes operacionais. Nós, neste momento, estamos a fazer um esforço sem paralelo para dotarmos as nossas escolas dos recursos humanos que são necessários, através de contratação de técnicos para as CAFs, para as AAFs
e também para os assistentes operacionais. Bem, se quiser eu digo-lhe como é que se resolvia o problema no passado dos assistentes operacionais. Eu posso lhe dizer como é que se resolvia. Era através de recibos verdes e através das nossas IPSS. Era assim que resolvia o problema dos assistentes operacionais. Nós agarramos esse problema de frente e resolvemos definitivamente esse problema. Agora é evidente que nós temos e tivemos no quadro pandémico problemas sérios com baixas médicas nos assistentes operacionais das nossas escolas. Isso tem repercussões, como é evidente. Agora, não se pode contratar indiscriminadamente assistentes operacionais para as nossas escolas, por exemplo, para o quadro de pandemia que nós vivemos e depois despedir essas pessoas e pô-las no desemprego. Não é essa a nossa visão sobre a educação. A nossa visão sobre a educação é completamente diferente. Se me pergunta sobre políticas para a educação, bem, nós defendemos um modelo de educação que não tem a ver apenas com a capacitação dos docentes, mas com a própria capacitação do território. Portanto, nós queremos que a formação e a educação dos nossos jovens seja feita pelo contexto onde esses jovens vivem e seja influenciada pelo contexto onde esses jovens vivem. E, portanto, o processo de aprendizagem tem que ter muitos inputs externos. Se quiser, temos que desmorar o espaço escolar. Temos que permitir que toda a vivência que existe na comunidade, toda a vivência, toda a realidade que nós temos, possa também entrar, dar inputs para a formação dos nossos jovens. E depois temos muita coisa no domínio do enriquecimento curricular, do combate ao abandono e insucesso escolar, nos programas anti-bullying, temos a escola das famílias, a escola das segundas oportunidades, enfim, temos muita coisa que pode e deve ser feita no domínio da educação. Nós temos muito trabalho a fazer no domínio do desporto escolar, no domínio do ensino das artes. Temos um trabalho vastíssimo para fazer. Eu não reduzo a educação, naturalmente, a estas componentes da requalificação dos edifícios, mas o que é um facto é que a educação que nos deixaram no nosso concelho foi essa. Foi uma educação de edifícios escolares onde chove, com amianto, com quadros elétricos e instalações elétricas deficientes e perigosas, equipamentos informáticos com 10 ou 15 anos, recreios sem o mínimo de condições, recreios inseguros, e, portanto, escolas com amianto, nenhuma preocupação com a saúde dessas crianças e jovens. Portanto, isto é revelador da forma como nós nos preocupamos com as pessoas até 2017. É uma forma, esta é realmente uma forma muito reveladora daquilo que foi o trabalho que foi feito no domínio da educação no nosso concelho. Neste momento há uma alteração profunda dessa realidade, estamos a fazer um esforço para recuperar o atraso para que fomos votados por muitos anos de uma ausência de políticas de educação objetivas e, portanto, achamos também que um plano municipal de promoção da educação é absolutamente estratégico para o nosso concelho e se faz em múltiplas dimensões que eu terei muito gosto depois em discutir com os outros candidatos. Deixe-me falar em investimento privado. Durante estes 4 anos, pelo menos no centro de Oliveira das Mães, assistimos aqui a uma requalificação das casas, de apartamentos e de casas no concelho de Oliveira das Mães. Assistimos também à chegada de uma primeira cadeia de fast food em Oliveira das Mães. Fala-se agora da chegada de uma segunda cadeia de fast food. Colocar-lhe 2 questões sobre isto. Se com a requalificação urbana dos apartamentos e das casas se poderá ajudar a uns próximos censos haver um aumento de habitantes no concelho de Oliveira das Mães. E a segunda pergunta é sobre o investimento privado, se isto continuará a ser uma política no concelho de Oliveira das Mães de albergar este tipo de investimento privado. A reabilitação urbana é fundamental para criarmos um quadro de qualidade urbana que atraia pessoas, mas a reabilitação urbana não chega. Para nós atrairmos pessoas, temos que ter respostas no domínio das nossas creches, do pré-escolar, ou seja, respostas no domínio da educação. Mas a pergunta é, havendo uma resposta na habitação... É muito importante, claro que é muito importante. A habitação é uma das componentes fundamentais. Repare que nós temos aqui muitos quadros superiores que vêm diariamente trabalhar para o nosso concelho, mas que não se fixam no nosso concelho.
Eventualmente, uma das razões é, por exemplo, nós não termos oferta ao nível da habitação. Portanto, temos que criar também condições para isso. Temos que criar condições para isso. E, portanto, a reabilitação urbana, claro que sim, faz todo sentido e ajudará a fixar pessoas na nossa zona histórica e por essa via também a trazer mais vida, mais dinâmica para a nossa zona histórica, apesar de eu não estar de todo alinhado com essa narrativa de que na nossa zona histórica não se passa rigorosamente nada, que não há viva alma, a não ser quando há um comício de um partido ou outro. Não, existe muita dinâmica na nossa zona histórica, agora é evidente que tem períodos de pausas, tem períodos mais mortos do que outros, mas todos nós queremos muito mais dinâmica para a nossa zona histórica. Em relação aos investimentos privados, é muito importante que a Câmara passasse por este processo de sinalizar aquilo a que vinha. Portanto, a requalificação do edificado público teve também essa função importantíssima. Foi, de junto dos privados, a Câmara dar uma mensagem clara de que sabe cuidar do que é seu. Portanto, sabe cuidar do que é nosso, se quiser, do que é o nosso património coletivo. E, a partir desse momento, começaram realmente a acontecer um conjunto de reabilitações por parte dos privados que são um excelente indicador. Sinalizam também a própria leitura, a própria mensagem que os privados estão a fazer do papel que está a ser desenvolvido pelo Executivo Camarário, pelo esforço que se está a fazer para se qualificar o espaço urbano, pelo esforço que se está a fazer para dotar a nossa cidade de um conjunto de respostas de grande qualidade que a transformam completamente e, portanto, quando isso acontece, os privados percebem que vale a pena investir na reabilitação do seu edificado ou adquirir edifícios para reabilitar. Isso está a acontecer, felizmente, não está a acontecer com a intensidade que nós desejaríamos. Aquilo que nós esperamos é que esse trabalho que foi feito, essa sinalização que foi feita, esse exemplo que foi dado, acabe por permitir contagiar mais investidores para que eles olhem para o nosso território de uma maneira diferente, enfim, da forma como olhavam no passado e vejam que este que é um território de oportunidades, um território onde vale a pena investir, porque efetivamente existe essa grande missão, esse grande objetivo coletivo de transformar este concelho num dos melhores concelhos do país para viver, investir e trabalhar. É um presidente e um candidato pouco preocupado com rankings. Há rankings a sair a todo momento, sobretudo a todas as situações, desde o Concelho de Oliveira das Mães ser o município que menos investiu em desporto, cultura. Há rankings que falam sobre o investimento no Covid-19, a própria mediatização do Concelho de Oliveira das Mães. Como é que olha para este sinal para o exterior do Concelho? Esse ranking do Covid-19 é um disparate total. Foi uma narrativa que foi vendida que não tem nenhuma aderência com a realidade. Eu desafio a comunicação social a olhar para aquilo que foram os investimentos municipais num primeiro programa de apoio, no segundo programa de apoio no âmbito das medidas de Covid e a confrontá-los com aquilo que foram os investimentos municipais em concelhos vizinhos. E até, se quiser, naquilo que foi a média dos investimentos que aconteceram um pouco por todo o país. Portanto, não estou de todo alinhado com essa narrativa e, portanto... Mas sobre os outros, neste caso? Não, repare, eu poder-lhe dizer que a Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas, que é absolutamente insuspeita, não é? Enfim, no seu anuário 2019, coloca o Concelho de Oliveira das Meias como o 17º concelho de média dimensão em termos do ranking dos indicadores globais e, portanto, torna o Concelho de Oliveira das Meias no primeiro concelho do Distrito de Aveiro e no primeiro concelho da área metropolitana de Porto, em termos deste ranking de indicadores globais. E, portanto, perceba o que é que aconteceu nos últimos anos. E, portanto, subimos 50 posições nesse domínio. Deixe-me dizer, um relatório recente da Bloom Consulting, tem poucos dias mesmo, coloca o Concelho de Oliveira das Meias na 69ª posição, estava na posição 84, na 84ª posição, à frente de Oliveira das Meias na região, só São João da Madeira na 66ª posição e na Feira na posição 35, enfim, não sei. Mas foi o único concelho de todos estes, inclua Estarreja, inclua Ovar, inclua Valdecâmara, inclua os concelhos aqui da região, foi o único que melhorou a sua posição em todos os indicadores e não teve nenhum indicador negativo. Foi o único concelho que não teve nenhum indicador negativo. Todos os outros concelhos,
Quando fala em indicadores, quais foram os indicadores que foram estudados? Indicadores ligados ao viver, ao investir, ao ambiente para os negócios. Portanto, foi o único concelho que cresceu em todas as dimensões e foi o único concelho destes todos que não teve um único indicador negativo. Todos os outros tiveram indicadores negativos. E, portanto, são estes indicadores que não são naturalmente produzidos pela Câmara Municipal, são os indicadores que nos aparecem de entidades insuspeitas. E, portanto, é isso que nos regozija, é isso que nos apraz. Agora, o melhor indicador de todos é aquele que provém da avaliação que é feita pelos oliveirenses. É esse que nós valorizamos. Portanto, aquilo que nos interessa é que os oliveirenses façam uma avaliação do trabalho que foi feito e que, considerando que esse trabalho que foi feito é um trabalho positivo, continuem a apostar nesse trabalho. E, portanto, é essa a valorização que nos importa, é essa a valorização que conta e é essa a valorização que nós queremos que seja feita no próximo dia 26 de setembro. Deixe-me perguntar se, caso vença as eleições e com o voto dos oliveirenses, sente-se ainda mais legitimado para continuar com o objetivo da Praça Maior? Não, sinto-me responsabilizado. Tendo em conta que foi criticado por esta decisão. Sinto-me responsabilizado para, mais uma vez... Não, eu falei em legitimado pelo voto dos oliveirenses. Eu sinto-me responsabilizado para, mais uma vez, cumprir com os compromissos que assumimos com os oliveirenses e um desses compromissos é precisamente a execução da Praça Maior. E, portanto, se os oliveirenses apoiarem o nosso programa, o nosso projeto político, é evidente que eu sinto que essa legitimidade foi ainda reforçada. E, portanto, sob esse ponto de vista, a resposta é sim. Uma última pergunta. Gostaria de se apresentar nestas eleições com a mesma equipa de há 4 anos? Bom, eu tenho um respeito profundo por aquilo que são as decisões das pessoas. É evidente que nós, quando formamos uma equipa, formamos a equipa para cumprir um programa eleitoral, formamos a equipa para cumprir um projeto que vimos alimentando há muitos anos em conjunto. O trabalho que foi feito pela vereadora Ana de Jesus foi um trabalho absolutamente extraordinário. Um trabalho absolutamente extraordinário. Eu, sem qualquer desrespeito para quem antecedeu, diria que foi a melhor vereadora que alguma vez tivemos a assumir aquele pelouro da divisão de obras particulares. Isto é um exagero. Não sou eu que o estou a dizer, são os funcionários da Câmara Municipal, são os projetistas e são, digamos, os próprios investidores, que dizem que o trabalho foi absolutamente irrepreensível, foi um trabalho tremendamente sério, um trabalho tremendamente responsável. E convidou para continuar na sua equipa? Claro, convidei para continuar na minha equipa, convidei todos os vereadores para continuarem comigo neste processo. A vereadora Ana de Jesus teve um entendimento diferente e, naturalmente, eu respeito o seu entendimento, como é óbvio, somos amigos, continuaremos a ser amigos e, portanto, não será seguramente a política que beliscará a nossa amizade. É uma amizade que já dura há muitos anos e que vai durar seguramente muitos anos e, portanto, continuaremos amigos como sempre. Muito obrigado, Joaquim Jorge, por esta entrevista e um bom resto de campanha. Muito obrigado. Muito obrigado.